Bom dia a todos. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: você é uma bênção. Aproveite já e diga também: você faz parte da igreja gloriosa de Cristo Jesus. Amém? Amém. Eu gostaria de convidar a Jaque aqui à frente. Ela vai compartilhar uma palavra que o Espírito Santo colocou no coração dela quando estávamos no louvor. Enquanto ela vem aqui à frente, olha ali para o Rafa de Toquinha. Olha que bonito que ele está. Olha ali, pessoal. Ele e a Ju estão à frente do delivery hoje. Oi, queridos. Enquanto a gente estava no louvor, eu tive como se fosse uma visão de que estava saindo raios e uma luz gigante do coração das pessoas. Eu olhava assim e saía aquela luz no coração das pessoas. E aí o Espírito Santo me lembrou de uma oração ali, do que Paulo, ele em Efésios 1:18, ele fala, ele ora, né? Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E muito incrível isso daí, sabe, queridos? Assim, aquilo que eu vi é exatamente o que vai acontecer agora na pregação. É só a gente querer, a gente deixando tirando o nosso eu, aquela nossa força, né? Mas será que isso vai dar certo? Será que não vai? Nós já fomos abençoados nas regiões celestiais. Isso já está decretado. Alguns vieram para cá pedindo coisa e orando e falando, e eu via muito forte daquelas pessoas que vinham orando, aquela luz saindo, sabe? Então você se deixe hoje o Espírito Santo falar com você. Ele vai testificar essa palavra. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Então hoje nós continuaremos aprendendo sobre a igreja enquanto noiva de Cristo Jesus. Amém? Eu quero ler com você o texto de Isaías 65, 17 e 18. Esse texto é um texto profético que vem para declarar a respeito de uma realidade que viria de acontecer. Aqui nessa época ainda não havia igreja, havia apenas o povo de Israel. Era apenas uma sombra daquilo que haveria de ser em Cristo Jesus. E aqui o profeta Isaías ele declara: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão mais lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e o seu povo para alegria. Amém? Então nós vemos por todo o Antigo Testamento várias figuras, várias sombras daquilo que seria a realidade em Cristo Jesus. E no Novo Testamento, a partir de uma nova aliança, a partir da obra consumada de Cristo Jesus, eu e você fazemos parte dessa realidade. Eu e você fazemos parte de Cristo Jesus. Eu e você fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a noiva de Jesus. Eu e você fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. A nossa vida aqui na terra não tem a ver com o nosso próprio interesse, com os nossos próprios desejos, com alimentar a nossa própria vontade, mas a nossa vida aqui na terra tem a ver com algo superior. Nós somos parte do corpo de Cristo, somos parte da noiva de Cristo. Amém? Vivemos em comunidade como tendo como cabeça o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então. Pai Celestial, eu te agradeço por essa manhã, te agradeço porque o Teu Espírito Santo é quem fala por meio da palavra, é o Teu Espírito Santo que nos guia na verdade, é o Teu Espírito Santo que nos revela tudo sobre Deus. Obrigado, Pai Celestial, porque não tem a ver com opiniões humanas, não tem a ver com uma comunicação ou com ideias ou filosofias, mas tem a ver com a palavra que é viva e eficaz e penetra no nosso interior como uma espada de dois gumes, a ponto de dividir a alma e o espírito, a ponto de nos revelar, a ponto de nos mostrar a verdade. Pai, e nessa manhã nós estamos completamente abertos. Nós declaramos que o nosso coração, ele está aberto para receber a Tua palavra, os nossos ouvidos estão abertos, a nossa mente irá ser transformada pela Tua palavra, para que nós não sejamos mais os mesmos,
para que nós possamos viver de maneira diferente. Por isso, Espírito Santo, nós dizemos: transforma o nosso modelo mental, transforma a nossa maneira de raciocinar as coisas, para que possamos viver a verdadeira realidade de Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Então a visão de João em Apocalipse, ela é uma visão de realidade, ela é uma visão de algo que acontecerá, mas é uma visão de algo que já é. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: nós já somos. Vira para alguém e diga: nós já somos, nós já temos, nós já fazemos parte. Então, a promessa de Deus para o futuro, a palavra de Deus para o futuro, ela já é uma realidade hoje para nós, ela já faz parte da nossa vida hoje, amém? E por que eu e você temos esperança? Nós temos esperança porque nós podemos esperar por algo que já sabemos que é a verdade. Eu e você sabemos que um dia estaremos unidos em plenitude com o nosso Jesus, é ou não é? Sabemos, e por isso podemos esperar, por isso podemos viver alegres, porque temos esperança, e a esperança não nos decepciona. Por que a esperança não nos decepciona? Porque sabemos que o nosso Deus é fiel, sabemos que o nosso Deus, Ele carrega uma verdade em tudo aquilo que Ele diz, e essa verdade tem um nome, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não nos baseamos em achismos, nós não nos baseamos naquilo que as pessoas dizem, nós não nos baseamos em ensinos doutrinários criados pelo homem, nós nos baseamos na palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, e por isso podemos viver esperança. Meu querido, quem não tem esperança não tem nada. Imagine comigo atrocidades que aconteceram na humanidade, como por exemplo o Holocausto com o povo judeu na região da Europa. O que dava esperança para aquele povo? O que dava esperança? Será que o dinheiro pode nos trazer esperança? Será que uma promessa de um cargo numa empresa pode te trazer esperança? Será que até mesmo a tua família terrena pode te trazer esperança? A resposta é não. Nada nessa vida terrena pode nos dar esperança. A única coisa capaz de nos dar esperança é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Somente nele, somente por ele e através dele que são todas as coisas, amém? Então o apóstolo João, ele tem uma visão de algo que aconteceria. O apóstolo João, ele é levado até um lugar espiritual e diante dele algumas coisas são reveladas. E aqui nós estamos em Apocalipse, capítulo 21, eu quero ler com você. João fala sobre uma cidade santa, ele fala sobre a nova Jerusalém, ele fala sobre uma noiva, ele fala sobre quem nós somos já em Cristo Jesus. Mas ele fala sobre algo que acontecerá quando eu e você estivermos unidos em plenitude com o nosso Jesus. Apocalipse 21, do 1 ao 7 diz assim: então eu vi um novo céu e uma nova terra. Profecia do Velho Testamento, dos profetas que já prediziam aquilo que aconteceria. Eu vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá nem morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Diga comigo: está feito.
Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará tudo isso, e serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Queridos, vocês conseguem ler essa passagem e vocês conseguem dizer: tá, Gabriel, amém, isso vai, né? Mas isso já é minha realidade hoje, amém? Isso já é a minha realidade hoje. Você consegue enxergar isso na palavra de Deus? Por meio da fé na palavra, você consegue crer nisso, amém? Talvez você não consiga entender, mas por meio da fé você consegue crer nisso. Ele enxugará as nossas lágrimas. Não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá dor. Se você consegue esperar por isso, você consegue viver alegre. Amém? Quantos entendem isso? As circunstâncias terrenas, as pessoas, a política, o tempo, uma hora está frio, outra hora está calor, tem Covid, não tem Covid, tem variação, não tem variação. Vocês entendem que essas coisas, elas não dizem respeito a quem nós somos, não dizem respeito a quem o nosso Deus é. Quantos entendem? Ah, Gabriel, mas e as crianças da África? E a injustiça social? E a fome? E a violência? Vocês entendem que essas coisas não dizem respeito sobre quem nós somos, sobre quem o nosso Pai é. Amém? Quando nós olhamos para a palavra, quando nós enxergamos Jesus, quando nós cremos e recebemos que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o nosso marido, nós estamos casados com Jesus. Quando essa verdade ela passa a ser parte de nós, e não apenas nós individualmente, mas nós coletivamente. Dê a mão para a pessoa do seu lado e diga assim: nós somos um. Nós somos um. Declare isso: somos família de Deus, somos a noiva de Cristo, somos igreja gloriosa. O que é glória? O que é a igreja gloriosa? É você olhar e você enxergar a pureza, a santidade, o brilho, a beleza. É você enxergar, né? Eu gosto muito dessa definição e daqui a pouco nós vamos para ela. Mas você se gloriar, por exemplo, você se gloriar nos seus filhos. O que é você se gloriar nos seus filhos? Entre outras palavras, é você ganhar orgulho para si. Ganhar orgulho para si, mediante aos seus filhos. Você olha para eles e fala assim: é meu filho, né? Você vai lá na apresentação da escolinha, tá vendo lá, é minha filha. E o que você quer dizer com isso? Você está se gloriando. A glória, a sua glória, não é de você. A sua glória está vindo do seu filho para você. O mesmo acontece conosco e com Deus. Nós nos gloriamos nele. Nós nos gloriamos nele. A diferença do povo de Israel para a igreja do Senhor Jesus Cristo é que o povo de Israel, eles se gloriavam neles mesmos. Olha esse templo, olha essa arca. Mas a glória não era, eles não se gloriavam no Senhor, eles se gloriavam em ter feito o templo, ter construído o templo. Quantos estão entendendo? Em dizer: nós somos santos, nós somos justos, nós fazemos tudo certinho, você não faz? Essa glória está no Senhor? Não, essa glória está no homem. Mas eu e você nos gloriamos no nosso marido, no Senhor Jesus Cristo. A noiva se gloria em Jesus. Quantos entendem isso? Sabe, nós não nos gloriamos nisso aqui, não. Nós nos gloriamos em Jesus. E existe uma diferença de glória. Quando você olha para alguém e você enxerga uma glória. Tem glória? Tem glória. Moisés tem glória? Tem glória, claro que tem. Mas a Bíblia nos ensina que é uma glória desvanecente. Você olha para aquele templo, né? Você fala: meu Deus, que glória!
Você olha para aquele coral, meu Deus, que glória! Só que quando você ouve da onde vem essa glória, você fala, ixi, mas isso daí não é glória. Parece, mas não é. Quantos estão entendendo? Agora, quando a glória está no marido, em Cristo Jesus, não tem a ver com o nosso esforço, não tem a ver com o nosso trabalho, não tem a ver se somos bons, se somos ruins, se fazemos isso, se fazemos aquilo, amém? Mas tem a ver com Ele. Então a igreja é gloriosa. A palavra do Senhor foi liberada como promessa à igreja. Meu querido, todos os profetas profetizaram sobre este tempo. Todos os patriarcas, todos os grandes homens e grandes mulheres do Antigo Testamento sonhavam viver aquilo que eu e você hoje estamos vivendo, que é fazer parte de uma família e não fazer parte de um povo. Qual é a diferença de você fazer parte de um povo e fazer parte de uma família? Aqueles que fazem parte de um povo são súditos de um rei, são servos de um senhor, se comportam como pessoas que não têm acesso à intimidade, se comportam como pessoas que reverenciam e temem por medo e não por amor, que servem para tentar ganhar glória para si e não servem porque sabem que não fizeram nada para merecer aquilo. Agora, quem faz parte da família ama porque tem intimidade. Quem faz parte da família serve porque sabe que toda a herança é dele também. Por isso cuida das coisas do Pai. Quantos entendem? E nós fazemos parte deste corpo. Por isso que quando nós olhamos uns para os outros, nós não olhamos com desdém, nós não excluímos, nós não julgamos, nós não criticamos. Por quê? Porque fazemos parte do corpo de Cristo, porque fazemos parte da família. Então o que nós fazemos? Cuidamos, amamos, respeitamos, honramos, servimos. Sabemos que a igreja do Senhor já é a realidade de quem a palavra de Deus diz que ela é. Ai, Gabriel, como que você pode afirmar que a igreja é perfeita? A igreja é perfeita. A igreja é perfeita. Você só precisa olhar para ela assim como Cristo olha para ela, assim como o Pai olha para ela. Enquanto você estiver olhando para a igreja com um olhar humano, terreno, você irá enxergar as imperfeições. Você irá olhar para as pessoas e as pessoas sempre irão carregar defeitos, sempre irão carregar coisas que te ofendem. Jesus ofendia as pessoas que não conseguiam se ver parte dele. A partir do momento que os discípulos, os apóstolos começaram a se enxergar como parte de Cristo, não eram mais ofendidos pela sua palavra. Enquanto você se ver separado de Cristo, você vai se ofender com Jesus Cristo, você vai se ofender com o seu corpo. Existem muitas pessoas que pararam de viver a realidade da igreja porque se ofenderam com o corpo, mas nós não. Nós fazemos parte de Jesus, por isso nós podemos amar. Diga assim comigo: a noiva é livre. Diga comigo: a noiva é livre, por isso eu sou livre. Paulo diz aos Gálatas, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Nós fomos libertos para viver a liberdade, amém? Tá, Gabriel, então se você pode fazer essa declaração com toda ousadia, que a noiva já é perfeita, que a noiva já é santa, que a noiva já não tem mácula, já não tem rugas, então por que nós estamos aqui? Qual é esse processo que nós estamos vivendo? Meu querido, minha querida, eu e você, cada vez mais, estamos conhecendo quem é o nosso noivo, estamos conhecendo quem nós somos. Ele já disse que nós somos quem nós somos. Ele já nos enxerga verdadeiramente como quem nós somos. Agora eu e você precisamos enxergar aquilo que Ele enxerga, para que possamos nos comportar como Ele.
Eu e você só podemos fazer se conhecemos. Quem não faz é porque não conhece. Meu povo pereceu por falta de... O povo de Israel pereceu porque não conhecia Deus. Olhava para ele, só que era um Deus desconhecido. Vários quiseram nomear. É o Senhor dos Exércitos, é isso, é aquilo. Mas ninguém conhecia ele como Abba. Somente Jesus veio para revelar quem o Pai era. Quando nós conhecemos ao Pai por meio de Jesus, então nós deixamos a ignorância. Meu querido, a ignorância nos mata. A ignorância nos faz viver uma vida miserável. Mesmo que nós já sejamos a noiva de Cristo, você não foi chamado para viver uma vida miserável. Você não foi chamado para viver uma vida de falta. Você foi chamado para viver a vida da noiva. Uma vida de reflexo do Pai, uma vida de reflexo do noivo, uma vida de cada vez mais brilhar a glória de Deus aqui na terra. Nós fomos chamados para a liberdade. Gálatas 4, 25, 26 diz assim: Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém. Olha só, a atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Meu querido, os judeus estão escravizados com seus filhos. A Jerusalém atual está escravizada. Por que ela está escravizada? Porque ela não reconhece Jesus. Gabriel, e sobre as igrejas? E sobre aqueles que se dizem cristãos, mas nem vivem pela graça e nem são judeus? O que eles são? Nada. É verdade. Nada. Porque ainda não são a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque não reconhecem o noivo, só que também não são nem judeus. Olha só, estão vivendo separação de Cristo, decaíram da graça. Forte. Versículo 26, mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Nós fazemos parte da Jerusalém do alto, nós fazemos parte da noiva de Cristo, nós fazemos parte daquela que é livre, não daquela que está escravizada. Eu e você fazemos parte de Cristo Jesus. Israel e a igreja não são a mesma coisa. De uma vez por todas, entenda isso. Israel e a igreja não são a mesma coisa. Ai, Gabriel, olha a bandeira que eu tenho de Israel na minha casa. Não tem nada a ver. Ai, olha o meu quepá. Não tem nada a ver. Nós não temos comunhão com isso. Nós não fazemos parte disso. Nós fazemos parte da noiva de Cristo Jesus. Você terá confusão quando misturar povo com noiva. Você viverá confusão quando misturar lei com graça. Você vai viver em dúvida se você achar que é parte da noiva, mas tentar viver como a lei. Eu e você somos filhos e filhas amadas do Pai. Não somos mais escravos, não somos mais servos, mas servimos como amados que agradam ao Pai. Eu quero ler com você uma passagem bem comprida que está em Hebreus capítulo 5, do versículo 5 ao 29. Essa passagem ela fala como nós devemos viver. Você está pronto? Gabriel, se eu estou aprendendo que eu sou a noiva de Cristo, que eu faço parte do corpo de Cristo, mas eu ainda vejo que existem muitos modelos mentais, ainda existem certas estruturas de pensamento dentro da minha cabeça que me impedem de desfrutar dessa plenitude. Como eu faço para desfrutar da plenitude que é fazer parte do corpo de Cristo? Como é que eu faço para desfrutar dessa realidade de ser noiva? Quantos querem aprender isso hoje? Quantos aqui querem desfrutar da realidade que já é nossa? Amém? Vamos lá então para Hebreus capítulo 12, versículo 5 até o 29. Diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos.
Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período de tempo, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja segundo nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade. Ao soar a trombeta e ao som de palavras tais que os ouvistes rogaram, que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusam a ouvir, aquele que os advertia na terra, não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isso é, as coisas criadas, de forma que permaneça não o que pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Meu Deus, que texto forte. Forte ou não? Forte. Para quem esse texto foi escrito? Diga assim comigo: para os hebreus. O livro já diz Hebreus. Hebreus. Eu e você somos hebreus? Hã?
Não, eu e você somos filhos. Diga assim comigo: eu sou filho de Deus, eu sou noiva de Cristo, eu sou a igreja do Senhor. Por isso tem uma nova realidade. Assim como falamos do início, qual é a nossa realidade? A realidade de Cristo Jesus, amém? A realidade da igreja, a realidade da noiva. Temos acesso a uma novidade de vida, uma vida abundante, a herança dos santos, amém? Só que aqui, quando Paulo está ministrando, e Paulo ministra aos Gálatas, Paulo ministra às igrejas, nós precisamos entender que o Espírito Santo, agora, ele fala com as igrejas, amém? Futuramente, daqui a alguns domingos, nós iremos estudar sobre isso. O Espírito Santo, ele fala às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas? O Espírito Santo está dizendo à noiva: noiva, noiva, me escute. Pare de viver algo que não é para você viver. Pare de se comportar como alguém que não é quem você é. Pare de olhar para Moisés. Pare de olhar para os profetas. Pare de querer viver pela lei. Agora que vocês já foram justificados pela graça, por meio da fé, já receberam o dom de Deus, agora vocês querem novamente se submeter a um jugo que não é para vocês? Ei, noiva! Ei, igreja do Senhor Jesus Cristo, vocês já foram libertos do pecado, vocês já foram libertos do diabo, e agora vocês estão se comportando como? Ei, igreja! E ele vai falando, e o Espírito Santo vai ministrando: ei, noiva, não é a imoralidade sexual. Ei, noiva, pare de brigas, de intrigas, pare, deixe isso para lá. Ei, igreja, você já é santa, você já é pura, você já é justa. Só que nós precisamos prestar atenção nesse texto de Hebreus. Sabe por que nós precisamos prestar atenção nesse texto de Hebreus? Porque hoje, enquanto igreja, o Pai está nos disciplinando. O Pai está nos disciplinando. Só que sabe qual que é o problema, o nosso problema? É que quando nós ouvimos essa palavra disciplina e castigo, nós já vem na nossa mentalidade o quê? Punição, exclusão, dor, machucado, separação. É ou não é? Já vem o quê? Não, agora que você fez isso ou você fez aquilo, todo mundo vai saber que você fez isso, você fez aquilo, agora você vai ser separado, agora isso, agora aquilo. É ou não é? Mas não é assim que o nosso Pai nos disciplina. Não é dessa maneira que o nosso Pai nos castiga. Você sabe como é? Se você não sabe, pergunte: como? Como que o Pai nos disciplina? O Pai nos disciplina com a palavra. É por isso que é tão difícil você vir aqui no domingo. Você sabia disso? É por isso. É por isso que é tão difícil você ir até o grupo familiar. É por isso que é tão difícil você ter comunhão com os irmãos. Porque de todas as maneiras o diabo, ele vai querer jogar mentiras, ele vai querer jogar intenções para que você não esteja onde você é disciplinado. Sabe por que todos os domingos, quando você senta nesse banco, você sai daqui meio torto? Você sai meio... Puxa, hoje o Espírito Santo me deu um murro. Puxa, hoje o Espírito Santo me deu uma palmada. Por quê? Porque hoje eu fui confrontado pela palavra. Quando a palavra de Deus é pregada, quando Jesus ele é falado, tudo aquilo que ainda está na nossa mente, tudo aquilo que nós pensamos que vem da lei, são estruturas que ainda estão dentro de nós, tudo aquilo que veio de uma vida, de uma velha natureza, do pecado, que ainda quer fazer você pensar. Quando você ouve a palavra, quando Jesus é pregado, quando a água da vida é dada, o que acontece? Eu e você somos disciplinados.
E o que é disciplina? Disciplina é correção. Disciplina é... Vem cá, Will. Disciplina é quando o filho está indo por um caminho e o pai chega e ele fala, não é por aí. O caminho é aqui. Isso é disciplina. Disciplina é conversão de caminho. Por isso que nós somos convertidos ao Senhor Jesus Cristo, porque antes o nosso caminho era destruição, era morte, era uma vida de pecado. E o Espírito Santo, ele nos converteu a Jesus. Ele nos convenceu a Jesus. Então, todas as vezes que nós temos contato com a palavra, o Espírito Santo, ele nos converte. Ele converte os nossos caminhos. E ele nos guia por veredas, campos verdejantes. Ele vai dizendo, ó, é por aqui. Ei, noiva, é aqui, ó. Só que deixa eu te falar uma coisa. Dentro da nossa alma, isso daqui dói. Certo? Você gosta quando alguém vem para você e fala assim, ô dona Olinda, tá errado? Não é por aí não, é por aqui. Só que a maior beleza da graça é que nenhum ser humano, nenhum participante da igreja vai chegar para dona Olinda e vai falar, dona Olinda, você está errada nisso que você está fazendo. Sabe quem que faz isso? Espírito Santo. É o Espírito Santo. Sabe o que a igreja dá? O que nós damos uns para os outros? A única coisa? A palavra. Porque o Espírito Santo, ele atua por meio o Espírito Santo nos guia Então tudo que nós temos que fazer, quando nós estamos com os irmãos, é dizer, William, você é santo. Você sabia que você é? Só estou te lembrando disso, meu irmão. Só estou te lembrando que você é santo, você é justo. E o Espírito Santo faz isso aqui, ó. E vai. Obrigado, Will. Então diga assim comigo, se você quer. Não diga ainda. Se você quer dizer isso que eu vou dizer, você diga. Se você quer, se você deseja isso para a sua vida, olhe bem, você faça essa oração comigo. Eu vou orar tudo e depois você repete se você quiser, tá? Espírito Santo, eu quero ser disciplinado por ti. Você está entendendo o que você está orando? Eu vou repetir. Espírito Santo, eu quero ser disciplinado por ti. Disciplina. Sabe o que está acontecendo com a gente hoje? Nós estamos sendo disciplinados. Sabe por quê? Vira para a pessoa do seu lado e diga, por que Deus nos disciplina? Por quê? Agora olha aqui para mim. Sabe por quê? Sabe por quê? Olha só a boa nova. Quem quer ouvir a boa nova? Porque eu e você somos filhos legítimos. E um pai só disciplina um filho que é legítimo. Eu vou chegar para o filho do Elias, o Noah, vou falar assim, Noah, e começar a disciplinar o moleque? Claro que não, porque não é a minha responsabilidade. É por isso que aí fora está cheio de igreja e religião que acha que tem a responsabilidade de disciplinar pessoas. Só que quando você vai disciplinar alguém, você não é o Espírito Santo. Essa não é a nossa função. E quando você tenta fazer uma coisa que não é a sua função, não é o seu papel, ao invés de você edificar, você destrói. Meu amado, deixe os seus machucados para trás. Você foi machucado em igrejas, você foi machucado por líderes religiosos, deixe isso para trás. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Por isso que Jesus diz, Pai, perdoa o que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que eles fazem. É o Espírito que nos disciplina. O nosso único papel é dar a palavra. Por exemplo, eu e a Paula como pais, terrenos que somos, nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Você concorda? Eu preciso dizer, para de gritar. Eu tenho que fazer isso.
por um curto período de tempo. Só que eu entendo que a maior disciplina, o maior ensinamento que eu posso dar para os meus filhos não é isso. Mas é o quê? Jesus, é a palavra. Porque se eu der a palavra, quem irá disciplinar eles? O Espírito Santo. Fechou. Pare de tentar dizer para o seu marido o que ele tem que fazer. Pare de tentar dizer para a sua esposa o que ela tem que fazer. Pare de tentar dizer para as pessoas como elas devem ser. Não. Você está tendo algum problema de relacionamento, sabe o que você tem que entregar? A palavra. Você tem que lembrar as pessoas de quem elas são. O seu marido está sendo grosso com você, sabe o que você tem que lembrar ele? Que ele é manso e humilde. Isso agora foi o quê? Uma disciplina do Espírito. Quando você está entendendo, né? Oh Deus, obrigado, Pai. Forte. Forte. Agora, esse texto de Hebreus, nós não vamos falar isso agora, só que esse texto de Hebreus, ele está se dirigindo ao quê? Ao milênio. Porque os judeus e aqueles que vivem mais morno, não estão nem quente nem frio, quando estiver no milênio, eles vão ter que passar pela disciplina. E daí vai ter choro e ranger de dentes. A gente não vai estar lá. Porque hoje, como igreja, o Espírito já está nos disciplinando. Então receba essa disciplina agora. Não espere para lá para frente. É para hoje. Para que quando a gente estiver lá na frente, a gente não tenha que passar por isso. Não viva como Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Nós já somos filhos, já somos herdeiros, já somos a noiva, sim, mas podemos trocar a nossa herança por um prazer carnal, pelo sexo ilícito. Pelo roubo, pela mentira. Sabe? Receba a disciplina do Espírito. Sabe, meu amado? Meu Deus, receba sim. Creia, receba. E você não tem que ser um padrão. Ninguém está pedindo de você um padrão. Tudo que o Espírito Santo pede é o quê? Um coração maleável. Coração quebrantado. Aquele coração que recebe, que aceita. Pai, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu recebo. Sabe? A noiva. Apocalipse nos diz que as vestes da noiva serão como linho puro, fino. E sabe o que vai ser esse linho puro? Os atos de justiça dos santos. Alguns aqui não têm nem noção, mas os seus atos de justiça irão tecer a roupa da noiva. Às vezes você acha que ninguém está vendo, né? Você lá limpando o banheiro. Mas ninguém tem que ver mesmo. Porque o teu reconhecimento não vem de pessoas. Você está lá dando aulinha para o Kids, sabe? Você está ali servindo os irmãos, Você está achando que não é nada? Não. Tem um fio lá sendo tecido. Você está lá pregando de Jesus, você está lá curando doentes, fios estão sendo tecidos. Oh Deus. Amém, Jesus. A noiva é escolhida para manifestar o noivo. O adorno da noiva é a sabedoria de Deus. Antes de eu entrar nesse tópico, deixa eu só ver o meu horário. Eu quero 3 pessoas aqui de voluntários para a gente fazer uma aplicação bem legal. Cara, essa aplicação vai mudar a tua vida. Se você não entendeu a palavra hoje, eu espero que você consiga compreender. Vocês já sabem quem o Lucas vai ser na história, né?
É Deus, né? Olha aqui, ó. Cara de Deus, né? Então tá. O William vai ser um homem e o Andrei vai ser Satanás, né? Desculpa, André. Então aqui o William, ele foi criado por Deus. Ele foi formado por Deus. Coloca suas duas mãos assim. Gente, esse exemplo vai mudar. Olha, se tem algumas coisas na tua mente que você ainda não entendeu, hoje com esse exemplo a chave vai virar. Amém? Então presta bem atenção. O Pai, Filho e Espírito Santo formaram aqui, ó. Formaram. Essa é a imagem e semelhança. Amém? Imagem e semelhança de Deus Pai, de Deus, foi formada. Esta é a posição. William, nessa posição, você está sentindo alguma dor? Alguma dor? Algum desconforto em algum músculo, algum osso, alguma coisa assim? Tudo certo, ok? Tudo certo. Só que daí veio o pecado, né? Representação aqui do Andrei, maravilhosa. E o pecado entrou na humanidade. Agora você vai pegar aqui essa mão, vira aqui para cá um pouquinho. Fica parado, fica quietinho. Tá doendo? Você está sentindo alguma dor? Vai torcendo, vai devagar, tá, Andrei? Devagar. Tá, você está sentindo algum desconforto? Tá sim? Você está sentindo um pouco de dor? Sim, tá doendo. Olha o sorriso do inimigo. Falaram aqui, olha o sorriso. Você está sentindo um pouco de dor? Por que ele está sentindo um pouco de dor aqui? Porque o pecado alterou a posição. Deus, representa aqui qual que era a posição que você tinha criado. Essa era a posição. Nessa posição não tem dor. Ok? Não tem. O que o diabo fez? O que o pecado fez? Ele alterou a posição. Certo? Alterou a posição do homem. Certo? Agora, eu vou dar uma direção, você vai continuar virando a mão dele, tá? Agora imagina que eu sou a voz do Andrei, tá? Eu sou a voz do Andrei. Daí entra a voz do diabo por meio do pecado que alterou a posição. Ele vai falando assim: William, fique confortável, mude, isso. Agora vai alterando, isso. Vai mudando de posição para você tentar ter conforto. Vai tentando se virar para você achar um conforto, isso. Não está dando, né? Olha só. Ó. Alterou completamente a posição. Só que assim, você só fez uma coisa errada que não era assim. Não, você não para de mexer o braço. Isso. Aqui, ó. Calma aí. Aqui. Vira aqui. Isso, torce aqui. Continua segurando aqui e só vai... Agora ele vai virar e você não deixa ele desvirar o braço. Tá entendendo? Então agora tente achar uma posição que você não tenha dor. Então vai lá. Pode ir se virando e tentando achar essa posição que não tenha dor. Vai virando. O que aconteceu? O que acontece com a humanidade? A voz do diabo, a voz do pecado sugere. Olha, resolva essa dor. E essa voz do diabo, ela ganha força por meio do quê? Por meio do quê? O pecado ganha força por meio do quê? Da lei. A lei é o aguilhão do pecado. Então essa voz do diabo é: vire, agora está dando. Então vire, saia dessa posição, tente virar. Não, se vire mais, tente achar uma posição, saia disso. Entendeu? Saia disso sozinho, ok? Vai conseguir? Não. Porque o pecado ainda está atuando. Agora, Andrei, solte. Pode soltar? Permanece aqui. Não, você solta, só que você permanece com a mão aqui. Tá, olha aqui. Vem Deus e diz: a sua posição foi alterada. Agora eu morri por você, eu ressuscitei por você, eu te dei uma nova posição. Posição de justiça. Então, Deus vem aqui e restaura a posição. Restaurou a posição.
Restaurou ou não restaurou? Restaurou ou não restaurou? Está sem dor ou não está? Só que daí volta a voz. Vire, se vire. Acha a melhor posição para você. Essa não é a melhor posição para você. Não é. Tente se virar. Tente achar uma posição mais confortável. E automaticamente, isso daqui vem para cá. Por que isso daqui vem para cá? Por causa da mentira. Ele já foi restaurado nessa posição. Só que a mentira na mente dele faz ele fazer isso aqui. Ele nem quer fazer isso aqui. Ele não tem mais essa posição. Mas ele volta para isso aqui. E de repente ele se vê se virando, fica se virando igual você estava antes, tentando achar a posição. Só que tudo que ele tem que fazer é o quê? Ouvir daqui qual é a posição dele. Tudo que ele tem que fazer é ser lembrado de qual é a posição dele. E o pai vai falar o quê? Ô William, volta lá com a mão assim, virada. Eu já te dei uma nova posição. Você já é justiça. Coloque sua mão ali. Isso, você já é justiça. Você já é santo. Você já é puro. Como que ele pode viver, desfrutar da posição que ele foi colocado? Por meio do quê? Por meio do quê? Ouvindo a palavra. Sendo relembrado da palavra. É ou não é? É assim. E como que ele vai viver uma vida miserável? Se ele der ouvidos a... Ok? Podem voltar. Então a noiva já tem uma posição de santidade. A noiva já tem uma posição de pureza. A noiva já tem uma posição de justiça. Diga assim comigo: o adorno da noiva é a sabedoria de Deus. O que isso quer dizer, Gabriel? Jesus se entregou pela igreja para apresentá-la a si mesmo como gloriosa e perfeita. Olha o que diz 1 Coríntios 1, 27 ao 31. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Ninguém pode se vangloriar em si mesmo, dizendo: eu tenho sabedoria para me fazer viver em uma posição correta. Eu tenho sabedoria para viver santidade. Nenhum ser humano tem. A sabedoria está em quem? Em Jesus. É, porém, por iniciativa dele. Iniciativa de quem? Dele. É por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no... Quem se gloriar, glorie-se no... A nossa glória está onde? A nossa glória está onde? O nosso adorno está em quem? Em Jesus. A nossa glória enquanto igreja não está em um modelo. A nossa glória como igreja não está no nosso espaço físico. A nossa glória como igreja não está no pastor. A nossa glória como igreja não está em uma liderança. Vocês entendem isso? Meu Deus, mas eu vejo uma glória naquela igreja. Quando eu vou lá na Doma, existe uma glória naquele lugar. Que glória é essa? É uma glória de quem se gloria no Senhor. A nossa glória não são em coisas. Amém? Não é. Essa palavra reduzir a nada, olha só. Deus, ele reduz a sabedoria dos homens a nada. Essa palavra no grego é katargel, que significa reduzir a ineficiência, tornar inoperante. Sabe o que Cristo faz com a sabedoria do mundo? Ele torna a sabedoria do mundo inoperante, ineficaz.
para você. Posso te contar uma boa nova? Que vai funcionar como disciplina. A partir do momento que você bebe da água da vida, ou seja, Jesus, crê e recebe Jesus, toda sabedoria que não é Jesus se torna ineficaz e inoperante na sua vida. Daí você conhece Jesus, só que você acha que o segredo da tua empresa está num coaching, está numa técnica, está num modelo. Não está. Daí você acha que o segredo para um relacionamento de sucesso está em um aconselhamento, está em um psicólogo, está em um livro. Não está. Daí você acha que a alegria está numa série, está num filme, está numa atividade, está na conquista. Não está. Não está. Por quê? Porque você bebeu de Jesus. E quando você bebe de Jesus, a sabedoria de Deus, ela torna inoperante e ineficaz toda sabedoria que não seja Cristo. Daí tudo que você tentar, que não é Jesus, não vai ser suficiente. Não vai. Catargeu. Por isso que nós continuamos estudando, nós continuamos desfrutando dessa terra, nós continuamos aqui. Só que sabemos que isso é inoperante e ineficaz perto da sabedoria de Deus. Você está precisando de alguma coisa? Busque a sabedoria de Deus. Ore, diga: Pai, me dê sabedoria. A sabedoria de Deus. É a sabedoria de Deus. Amém? A sabedoria de Deus é o adorno da igreja. Vivendo como noiva que espera pelo noivo. Lucas, pode vir. O último texto que eu quero ler é 2 Pedro 3, do versículo 13 ao 18, diz assim: Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Porquanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. A única maneira de eu e você sermos encontrados inculpáveis, em paz e imaculados, não está relacionado com aquilo que fazemos. Alguns vão usar esse texto e dizer para você: faça a campanha das 7 quartas-feiras, faça uma campanha de jejum, pare de fazer isso que você está fazendo e faça aquilo outro. E vai te dar uma lista do que você precisa fazer para que você se torne santo, para que você se torne imaculado, para que você se torne inculpável. Mas estar em paz, estar imaculado, estar inculpável, não é uma característica que você possa conquistar. É uma característica que é dada a você. Em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, enquanto esperem, empenhem-se para serem encontrados em Jesus. Eu não quero ser encontrado na lei. Eu não quero ser encontrado na minha família. Eu não quero ser encontrado nas coisas desse mundo. Eu quero ser encontrado em Cristo. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos,
Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Porém, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos ler junto comigo aqui? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo. O que nós temos que fazer? Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vira para a pessoa do seu lado e pergunta: o que você tem que fazer? Diga para ela agora: cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Lembra do exemplo que nós demos aqui? Do que nós temos que ser lembrados? Do conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. É dessa maneira que nós crescemos. É dessa maneira que nós vivemos. Amém? Fique de pé no seu lugar onde você está. Pai Celestial, nós te agradecemos. Te agradecemos por Jesus. Te agradecemos porque somos igreja, somos noiva, noiva gloriosa. Pai, te agradecemos porque estamos sendo disciplinados pela Tua palavra. Deus, te agradecemos porque a cada dia aqui na terra, o Teu Espírito Santo tem revelado mais e mais da graça e do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque a cada dia nós conhecemos mais sobre quem nós já somos em Ti. Obrigado porque a cada dia nós podemos amar mais, servir mais, podemos honrar mais, podemos fazer mais, não baseado em uma intenção de gloriar-nos em nossos próprios afazeres, não, mas nós nos gloriamos no nosso Senhor, nós nos gloriamos em Jesus. Obrigado, Pai, porque somos livres, livres da lei, livres do pecado. Obrigado, Pai, porque nós somos livres de nós mesmos, livres para viver uma vida piedosa, uma vida de santidade, uma vida de justiça em Ti. Obrigado, Pai, porque o nosso adorno é a sabedoria de Deus, que está em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque como igreja gloriosa, cada vez mais iremos brilhar a Tua luz, iremos manifestar Jesus Cristo. As pessoas irão olhar para nós e elas irão ver que a glória que está aqui não é uma glória que desvanece, não é uma glória baseada em coisas terrenas, em princípios terrenos, em valores terrenos, mas a glória que nós manifestamos é a glória do Filho de Deus, porque nós nos gloriamos nele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nessa hora eu encorajo meus irmãos e minhas irmãs. Pai, eu oro independente da situação que cada um esteja vivendo, independente da circunstâncias difíceis, de sofrimento, Pai, independente daquilo que cada um esteja passando, seja enfrentando, Deus, áreas em suas vidas pessoais, em suas vidas materiais. Nós sabemos que nós não vivemos de acordo com isso, mas nós vivemos de acordo com a esperança de que um dia estaremos plenamente unidos com o noivo. Por isso agora eu encorajo meus irmãos. Deus, eu declaro transformação na mente. Pai, que toda tristeza, você enxugará toda lágrima, toda tristeza, nem morte, nem dor, nem sofrimento, porque estaremos unidos a Cristo Jesus em plenitude, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Amém. Que o seu nome seja glorificado, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, nós abençoamos o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vira para a pessoa que está do seu lado, dê um abraço e encoraje o seu irmão, encoraje a sua irmã. Declare uma palavra de vida, declare uma palavra de amor no Senhor Jesus Cristo. Amém. Nos vemos na semana que vem.